terceira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados. Sou Alisson Bueno Francisco, vou apresentar um trabalho de minha autoria, que é intitulado Análise Espacial da Concentração de Erosões Lineares na Bacia do Rio Santo Anastácio, São Paulo. Inicialmente, nós vamos apresentar alguns conceitos, principalmente para os colegas que são de outras áreas. Principalmente são conceitos de erosões lineares. As erosões lineares, elas são fissuras que nós temos no solo, por causa do processo erosivo, por causa da concentração das águas da chuva. No caso das ravinas, são fissuras que nós não temos a exposição do freático, não ocorre o surgimento da água subterrânea, no caso das ravinas. Nas vossorocas ou bossorocas, que são grandes fissuras no solo, são conhecidos buracões que tem principalmente nos fundos de vale, tem a exposição do freático principalmente e grande profundidade maior de 5 metros. Por volta de 2012, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas ele realizou um levantamento no interior de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, e foram identificadas mais de 41 mil erosões lineares, incluindo ravinas e vossorocas, no qual 3.250 dessas erosões elas estavam localizadas na unidade de gerenciamento dos recursos hídricos do Pontal do Paranapanema, que é a UGRE 22. A UGRE, na verdade, ela é uma área territorial que é de gerenciamento dos recursos hídricos, muito importante para o estado de São Paulo, que é um conjunto de subbacias hidrográficas, e a bacia do Rio Santo Anastácio é uma dessas subbacias, uma das mais importantes do Pontal do Paranapanema. Inclusive, a porção leste da bacia do Rio Santo Anastácio está localizada na cidade de Presidente Prudente, que é o centro regional. Então está localizada justamente no norte da UGRE, da 22, que é a UGRE do Pontal do Paranapanema, a bacia do Rio Santo Anastácio. E nessa bacia do Rio Santo Anastácio foram identificados 1.225 focos erosivos. Então, o nosso estudo, na verdade, o nosso artigo, ele vem no intuito dessa distribuição desses focos erosivos. Eles são localizados, eles são dados vetoriais que estão em um sistema de informação geográfica, que no caso nós utilizamos o QGIS. São dados vetoriais distribuídos por pontos. Então nós temos um ponto, cada ponto representa, então, em nosso projeto do sistema de informação geográfica, cada ponto representa uma erosão, uma ravina ou uma vossoroca. Então o que acontece? Para produzir uma análise espacial dessa distribuição desses pontos, existe o conhecido estimador kernel. O kernel é uma metodologia que é muito importante para, então, analisar essa distribuição pontual. É muito utilizado pelos colegas que produzem cartografia, principalmente análise espacial, e principalmente no intuito de apresentar uma visualização, essa análise espacial, a partir da densidade de pontos, principalmente, a chamada densidade kernel, o próprio nome dessa matriz de distâncias que ela é gerada nessa intensidade de distribuição dos pontos. Então, como os pontos estão georreferenciados, é a exata localização da erosão, no caso, essa concentração ela resulta, então, em uma análise espacial. Então, nós apresentamos a carta de distribuição das erosões lineares
na bacia do Rio Santo Anastácio, com os pontos dessas mais de 1.200 erosões que existem nessa subbacia, né? E nós temos então o resultado, né, do nosso artigo, o principal resultado da cartografia, que é essa carta de distribuição das erosões lineares pela análise espacial, que é a aplicação do estimador Kernel. Então essa visualização ela nos demonstra uma concentração, quanto mais for escuro, né, no caso essa análise espacial, maior é a concentração desses focos erosivos, e nós podemos destacar principalmente a porção sudoeste da bacia, né, no caso, e a porção central, né, tem essa concentração dos focos erosivos. Então, esse trabalho vem no intuito, né, de estar contribuindo principalmente com o cadastro dos focos erosivos, que foi um levantamento que foi feito pelo IPT em 2012, né? E nós então realizamos essa atualização desses dados, essa geração dessas informações. A cartografia é uma área que ela contribui principalmente com o geoprocessamento, com esses resultados da análise espacial, dessa visualização principalmente, né? A geociências é uma área que dialoga com a análise de dados, com os profissionais da ciência da computação, principalmente essa análise kernel é um dos exemplos da aplicação do aprendizado de máquina, essas tendências de redes neurais principalmente, tá, essas relações, essa interdisciplinaridade. E por fim, então, uma discussão a respeito das políticas públicas que podem ser geradas através de projetos desse diagnóstico, tá? A cartografia ela sempre é um diagnóstico de uma condição, né, no caso de uma condição de degradação do solo, né, no caso. Então, para direcionar as políticas públicas aí para até a solução dos problemas, né, no caso ambientais, que ocorrem, né, com o gerenciamento dos recursos hídricos, tá, essa área que é muito importante, que é justamente a área ambiental. Então, esse resultado aí da cartografia é o resultado da análise de dados, que foi justamente esse trabalho. Então nós apresentamos as principais referências, tá? Principalmente o pessoal do INPE, né? Gilberto Câmara sempre é uma referência muito importante na análise espacial dos dados geográficos, e o nosso agradecimento ao IPT, que nos forneceu esses dados, tá? Esse cadastramento dos pontos de erosão, para então nós produzirmos justamente esse trabalho. Nós agradecemos pela atenção.